Olá, alunos do oitavo ano A, aqui é o professor Thiago trazendo mais um vídeo de matemática para vocês. Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo a respeito de monômios, né, um assunto novo para vocês, né. Lembrando que nós vamos fazer como sempre, estou trazendo aqui para vocês aqui essa folha, né, vocês podem copiar no caderno ou colar, imprimir e colar no caderno também, né. E aí vocês fazem os exercícios e me mandam as fotos para eu estar marcando aqui para vocês, né. Qualquer dúvida, estou à disposição também no WhatsApp para estar tirando dúvidas, né? Então vamos lá, né? O monômio, a gente chama de monômio ou termo algébrico, né? Mas geralmente a gente chama de monômio, né? É um número, uma expressão algébrica, que tem várias variáveis, pode ter mais de uma variável, né? Mais de uma letra, que esteja numa forma de potência, né? E os seus expoentes sejam números naturais, né? Números naturais é 0, 1, 2, 3, né? Não pode ser número negativo, né? Geralmente o monômio é formado por duas partes, né? Um número chamado de coeficiente e outro é uma variável, né? Que é chamado de parte literal. Nesse caso aqui, ó, 5 vezes a ao quadrado. Isso aqui é um monômio, ó. Tudo isso aqui é um monômio. O 5 é o coeficiente, né? E o a ao quadrado é a parte literal. Então sempre o número aqui é sempre o coeficiente. E a letra, né, a variável, a ao quadrado, é a parte literal. Aqui, ó, 8 vezes x ao quadrado vezes y. É um monômio. O 8 é o coeficiente, né? E o x ao quadrado vezes y é a parte literal. Nesse caso aqui, menos 10 vezes a ao cubo vezes b. O menos 10 é o coeficiente e o a ao cubo vezes b é a parte literal, tá? Então é só para separar mesmo. Nós temos algumas observações. Ó. O coeficiente 1, quando aqui o número aqui for 1 no começo, não precisa colocar n, porque ó, ele pode ser omitido. Por exemplo, 1 vezes x. Você pode pôr só x. Por quê? Porque 1 vezes qualquer coisa vai dar sempre... Tipo, 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 8 vai dar 8. 1 vezes 7 vai dar 7. Então, quando for 1, né, a gente nem precisa pôr. A gente pode pôr só a letra mesmo, né? Nesse caso aqui, menos 1 vezes x ao quadrado, né, vezes y. Nesse caso, a gente pode tirar o 1, só não pode tirar o sinal, né, o menos tem que continuar, o sinalzinho aqui. Mas esse 1, a gente pode deixar menos x ao quadrado vezes y, não precisa pôr o 1, né, porque vai dar sempre o mesmo resultado, só não pode tirar o sinal de menos, né. Outra observação, nos monômios não existe a necessidade de usar o sinal de multiplicação. Então, por exemplo, 5 vezes x, aí tem a bolinha. 5 vezes x. Não precisa pôr essa bolinha também, a gente pode pôr só 5x direto, né? A gente vê muito isso nas equações, né? 5x mais 10x, por exemplo, né? Não precisa pôr a bolinha da multiplicação. Se quiser, pode pôr, né? Assim como o 1 aqui também, se você quiser pôr o 1, pode pôr também. Mas, geralmente, quando vocês forem ver as contas, não vai ter o 1, né? E não vai ter essa bolinha da multiplicação também, né? 5x, que nem aqui, ó, 8 vezes x ao quadrado. Tem a bolinha, né, da multiplicação aqui. Vezes y, tem a outra bolinha. Pode pôr tudo direto, ó, 8x ao quadrado y, né? Já sabe que é multiplicação, não precisa pôr a ao quadrado vezes b. A bolinha aqui, ó, não precisa, pode pôr, ó, a ao quadrado b, né? É a mesma coisa. E outra observação é que todo número racional, né? Racional seria frações, enfim, qualquer número inteiro, racional, ele pode ser tanto fração como um número inteiro, né? Um número natural. Ele também, se ele não tiver nenhuma letra do lado dele, ele pode ser escrito como se fosse um monômio. Por exemplo, o 3. O 3 não tem nada aqui, não tem x, não tem nada. Só que pode ser considerado como 3 vezes x elevado a zero. Por que x elevado a zero? Todo número elevado a zero equivale a 1, né? X elevado a zero é 1, 5 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1, tudo elevado a zero é 1. Mas por que eu coloquei x elevado a zero? Porque aí isso se torna um monômio, né? Um número e uma letra junto, né? Aí se torna um monômio. Vocês vão entender o porquê disso mais pra frente quando eu explicar como faz a multiplicação, aí vocês vão entender por que precisa disso, tá? 2 terços, a gente pode escrever 2 terços vezes x elevado a zero. Menos 4, a gente pode pôr menos 4 vezes x elevado a zero. Não precisa ser exatamente o x, você pode pôr qualquer letra, y elevado a zero, a elevado a zero, b elevado a zero, né?
Eu estou colocando o x aqui só como exemplo, tá? O x elevado a zero sempre vai valer 1, né? Por isso que você pode pôr esse x elevado a zero, porque ele não vai mudar nada no monômio, né? Aí a gente pode descobrir o grau de um monômio, né? Por exemplo, esse monômio aqui, ó, 6x ao quadrado y à quinta, né? É do sétimo grau. Por que do sétimo grau? É só você somar. Aqui, x ao quadrado é o segundo grau. Y à quinta é do quinto grau. Aí é só você fazer 2 mais 5, 7, né? 2 mais 5 é 7. Então é do sétimo grau, né? Esse monômio aqui, a vezes b ao quadrado, né? O b ao quadrado é 2 e o a, ele não tem nada em cima. Quando não tem nada, é como se tivesse um 1, né? Então ficaria 1 mais 2, que aí fica do terceiro grau. Né? Ó, quando não há número no expoente, significa que o expoente é 1. Então 1 mais 2 é igual a 3. Né? Esse aqui, ó, menos 5,1 y à sexta. Aí y à sexta é do sexto grau, nem precisa somar, já está aqui, né? Só tem uma letra. Mas quando tem mais de uma letra, aí tem que somar todos os expoentes, né? Por exemplo, o 7, ele não tem nenhuma letra. Aí a gente vai ter que fazer igual a gente fez aqui, ó. Colocar o x elevado a zero, tá vendo? Ó? Aí fica 7, a gente põe 7 vezes x elevado a zero. E aí fica do grau zero, né? Fica o grau desse monômio fica zero. Por isso que a gente sempre tem que pôr, quando tiver só um número, tem que pôr o x elevado a zero, né? Ou y elevado a zero, qualquer número, tá? Aí a gente tem os monômios semelhantes, né? Para a gente descobrir se um monômio é igual ao outro, né, semelhantes, por exemplo, ó, 9a ao quadrado x e menos 2a ao quadrado x. São dois monômios. Eles são semelhantes, porque eles têm a mesma parte literal. Então, para a gente saber se um monômio é semelhante ao outro ou não, é só a gente olhar a parte literal, a ao quadrado x, e aqui também a ao quadrado x. Então a ao quadrado x é igual a a ao quadrado x. Então os dois são semelhantes. Por que eu tenho que descobrir se eles são semelhantes ou não? Porque na hora que vocês forem fazer as contas, depois eu vou mostrar para vocês, aí vocês só vão poder fazer se eles são semelhantes, entendeu? Aí eu vou explicar mais para frente. Os monômios, aqui outro exemplo, o 9 x ao quadrado, y ao cubo e z à quarta. Tem três letras esse monômio. E aqui, y ao cubo, z à quarta e x ao quadrado. Eles também são semelhantes, porque eles estão em ordem, tá em ordem diferente, né? O x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Aqui é a mesma desse lado, só que só está invertida a ordem, ó. X ao quadrado, aqui também está x ao quadrado, ó. Y ao cubo, o y ao cubo está aqui. E z ao quarta, aqui está z à quarta. Eles só estão numa ordem trocada, mas é a mesma coisa. Quando está multiplicação, não importa a ordem que aparece, né? O importante é que seja igual. Então, nesse caso, também são semelhantes, né? Nesse caso aqui, os monômios 5AB e 5AC não são semelhantes, né? Eles têm o mesmo coeficiente, né? O 5 e o 5, né? Mas o coeficiente não muda nada pra gente. A gente tem que ver o termo literal, a parte literal, né? Então, o AB é diferente do AC, né? Então, nesse caso, não são semelhantes, tá? Então é dessa forma que a gente olha se eles são semelhantes ou não, só olhando para as letras, né, para parte literal, né? E aí tem as operações com monômios, né? Nós temos aqui a adição e a subtração, né? Vamos supor, temos aqui 7AB mais 8AB. O que a gente vai fazer? A gente vai somar os coeficientes, o 7 e o 8, e vai deixar o AB conservado. Aqui, tá vendo? Ó? O AB fica em evidência, conservado, e faz 7 mais 8. 7 mais 8 fica 15. Então fica 15AB. A gente só soma o 7 e o 8 e deixa o AB em evidência, né? Igual como se fosse 7x mais 8x. A gente deixaria 15x, né? O x continua lá igual. Só vai somar o 7 e o 8, os coeficientes, né? E deixa o AB em evidência. Aqui, ó, 10x ao quadrado y menos 4x ao quadrado y. O x ao quadrado y é igual nos dois, né? São semelhantes, então vai deixar em evidência. X ao quadrado y em evidência e faz 10 menos 4, né? 10 menos 4 vai dar 6, então vai ficar 6x ao quadrado y. Então é só você conservar as variáveis, né? Os termos, a parte literal,
e somar ou subtrair os coeficientes, os números, né? Nesse caso aqui, 2 terços a elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, menos 7 sobre 6, a ao quadrado, x ao quadrado. As letras são iguais, né? A parte literal é igual. Então, são semelhantes. A ao quadrado, x ao quadrado, a ao quadrado, x ao quadrado. Então, ele fica em evidência. E aí, você faz 2 terços menos 7 sobre 6, né? Se você fizer essa fração aqui, aí tem que fazer o MMC, tudo, né? Vai dar menos 1 sobre 2, a ao quadrado, x ao quadrado, tá? Então, quando for adição e subtração, eles têm que ser semelhantes. Se caso não forem semelhantes, né? Nesse caso aqui a gente viu se eles forem semelhantes, né? A semelhança a gente aprendeu aqui, né? Como a gente descobre se eles são semelhantes ou não. Se eles forem semelhantes, a gente vai fazer desse jeito. Se eles não forem semelhantes, por exemplo aqui, ó, 5xy menos 3t ao quadrado menos 2xy. Nesse caso aqui, ó, o 5xy e o 2xy são semelhantes. Só que esse 3t ao quadrado não é semelhante. Então a gente só vai somar esse que é semelhante a esse e vai deixar esse quieto, não vai poder fazer nada com ele, tá? Então 5xy menos 2xy. Então o xy vai ficar em evidência, né? Porque ele é semelhante, tá aqui, ó, fica em evidência. E aí vai fazer 5 menos 2, né? E o 3t ao quadrado, como ele não é semelhante, ele vai ficar para fora, né? A gente não vai poder mexer nele, tá? Então vai ficar 5 menos 2, que vai dar 3xy, menos 3t ao quadrado. Esse 3t ao quadrado não tem o que a gente fazer com ele, só vai ficar quieto ali, porque ele não é semelhante a ninguém, né? Nesse caso aqui, ó, 3a ao quadrado mais 4xy ao cubo, né? Menos 2a ao quadrado mais 7xy ao cubo, ó. Vamos lá. 3a ao quadrado é semelhante a menos 2a ao quadrado, certo? Os dois são a ao quadrado. Então, esses dois eu vou juntar esses dois. 3a ao quadrado e menos 2a ao quadrado. Então, fica a ao quadrado, 3 menos 2, né? Porque eles são iguais. Eu vou juntar esses dois. E esse 4xy ao cubo e 7xy ao cubo também são iguais. Então, eu vou juntar, são semelhantes, né? Então, eu vou juntar esses dois. Fica 4 mais 7, xy ao cubo, né? Aí, eu juntei os dois... eu não consigo juntar o 2a ao quadrado com o 7xy ao cubo, porque eles não são semelhantes. Mas eu consigo juntar os que são semelhantes e os outros que são semelhantes, né? Então fica 3 menos 2 fica 1, né? O 1 não precisa pôr, lembra que eu falei? Não precisa pôr, então fica só a ao quadrado, né? A ao quadrado. E 4 mais 7 é 11, aí fica 11xy ao cubo. Aí esses dois aqui não tem o que juntar, né? Não são semelhantes, não tem como juntar isso aqui. Aí a resposta fica assim, tá? Isso é na soma e na subtração. Aí temos a multiplicação, né? A gente vai usar algumas propriedades aqui na multiplicação. Por exemplo, nós temos aqui x ao quadrado vezes x ao cubo. A gente lembra que a gente já estudou isso? É só fazer mantém a base e soma os expoentes, lembra? A gente já aprendeu isso. Então, quando a base é igual, então mantém o x e fica 2 mais 3. É só somar 2 mais 3, aí fica x elevado a 5. Essa é a propriedade do produto de potências de mesma base, né? Tem outra propriedade também, 2x vezes 3y, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer 2 vezes 3, né? 2 vezes 3. Aqui saiu um sinal de menos, mas está errado, tá? Depois eu vou arrumar isso aqui, é vezes aqui, tá? Então, a gente vai pegar os coeficientes, vai multiplicar o coeficiente por outro coeficiente e vai multiplicar uma letra por outra letra. Então, vai ficar 2 vezes 3 e x vezes y, né? 2 vezes 3 é 6, x vezes y é xy mesmo, né? Não tem o que fazer, xy. Então, a resposta fica 6xy. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Nesse caso aqui, 3 vezes a ao quadrado e 5 vezes ab. Então, vai ficar 3 vezes 5, né? E aí fica a ao quadrado vezes ab, né? A ao quadrado vezes ab, né? Então, 3 vezes 5 vai dar 15, certo? A ao quadrado vezes a, esse a aqui é como se tivesse 1 em cima, certo? Então, como tem o 2 aqui, fica 2 mais 1. Então, fica a elevado a 3. E o b continua b, né? Não mexe, né?
Então tem que somar esse 2 aqui com o 1 como se estivesse em cima, igual fez aqui nessa de cima aqui, tá vendo? Então fica 15 vezes A ao cubo B. Né? Aqui na multiplicação, né, diferentemente da soma, a gente não se importa se ela é semelhante ou não. A gente pode ir multiplicando o coeficiente por outro coeficiente e a parte literal por uma parte literal. Né? Não precisa ser semelhante. Aí nós temos aqui, ó, 4 vezes x y ao quadrado, né, vezes menos 9a ao cubo x ao quadrado y. Então vamos pegar os coeficientes, 4 e 9, menos 9, né? Então vai ficar 4 vezes menos 9. E aí a parte literal, xy ao quadrado vezes a ao cubo x ao quadrado y. Aí vai ficar 4 vezes menos 9 vai dar menos 36, né? X, vamos pegar x, só que isso é x, não tem nada em cima, então é como se tivesse 1. Então esse x que tem o 1 e esse x que tem ao quadrado, 1 mais 2 vai dar 3, então vai ficar x ao cubo. Aí o y, não, vamos fazer o a. O a é a ao cubo, não tem nenhum outro a, então já fica a ao cubo. E o y, aqui é y ao quadrado, e aqui é y, só não tem nada, é 1. Então 2 mais 1 é 3. Então só multiplicar tudo fica menos 36x ao cubo, a ao cubo e y ao cubo. Né? Vocês veem que na multiplicação, ó, é só deixar tudo junto, multiplicado tudo. Né? Não tem muito segredo. Né? E temos esse outro exemplo aqui, 8 vezes a sétima vezes 3. Esse 3 ele não tem nenhuma letra. Então a gente vai fazer 8 vezes 3 e o a sétima, né? Fica aqui o a sétima, né? Não tem outro a aqui, não tem nada, então fica 8 vezes 3, vai dar 24a sétima, né? Então a multiplicação até acho que é mais tranquila que a soma, né? Porque você não precisa ver se os termos são semelhantes ou não. Aí nós temos a divisão. A divisão também é igual à multiplicação, não precisa ser semelhante, a gente só vai dividir o número pelo outro número e a letra pela outra letra. Por exemplo, 28 dividido por 7, né? Então, a gente tem 28x ao quadrado e 7x ao quadrado, né? Aqui, na verdade, saiu errado. Esse quadrado aqui era para ser 5, ó, porque aqui, tá vendo? Ficou 5. Aqui saiu errado, aqui é 5, tá, gente? Esquece esse 2 aqui, é 5. Então, fica 28 sobre 7. E x, a quinta, aqui é 5 também, tá? Era para ser 5 aqui, eu vou arrumar depois. Aqui fica 5 sobre x ao quadrado, aí fica 5 menos 3, né? 28 sobre 7 dá 4, e 5 menos 3, que vai dar 2, né? Então fica 4x ao quadrado. Deixa eu pegar esse exemplo aqui de baixo, que os números estão certos. 12a a quinta sobre 4a a segunda. Então fica 12 sobre 4, que vai dar 3. E a quinta sobre a ao quadrado é a 5 menos 2. Por que é menos aqui? Lembra lá quando a gente fazia? Quando é vezes, né, a gente soma os números que estão em cima. Né? Quando é dividido, é menos. Né? Então 5 menos 2 é 3. Né? Então fica 3 a terceira. Também aqui saiu errado, esse x era para ser a. Tá? Então aqui também, ó, esse 21xy, 7xz, 21 sobre 7, que vai dar 3, né? xy sobre xz. Esse caso aqui, ó, x dividido por x, como não tem nenhum número em cima, é 1 e 1. Então fica x1 menos 1. E y dividido por z não tem como dividir, porque são duas letras diferentes, então fica y por z mesmo, tá? Então, 1 menos 1 vai dar 0, 3x elevado a 0. 3x elevado a 0 é a mesma coisa que 1, então nem precisa pôr, né? Então fica só 3 mesmo, 3y. A gente põe esse 3 aqui junto, multiplicando 3y sobre z. É a resposta final, tá? Então essa foi a divisão. Nós temos aí a divisão e agora temos a potenciação, né? Que é a última. Que a gente faz a potenciação 5a ao quadrado. Fica 5 ao quadrado e a ao quadrado, né? Aqui saiu errado também, aqui era para ser 3, tá? Aqui era para ser 3, era para ser ao cubo, né? Aí fica aqui, por exemplo, nesse outro caso aqui, x ao quadrado elevado à quinta. Quando tiver uma potência e outra potência, tiver duas potências,
Então é só você fazer 2 vezes 5 aqui, ó. Fica x elevado a 2 vezes 5 e fica x elevado a 10, né? Nesse caso aqui, ó, a ao quadrado vezes b elevado a 5. Aí fica a ao quadrado vezes a ao quadrado elevado a 3 e b elevado a 3, né? E aí fica 2 vezes 3, que vai dar 6, e b elevado ao cubo, né? E nesse caso aqui também, tá? Esse x aqui é o cubo vezes 5, né? 3 vezes 5. E aqui 4 vezes 5 no y, né? E o 2 também elevado a 5, né? Aí fazendo tudo vai dar essa resposta aqui, tá? Aí tem os exercícios aqui para vocês estarem fazendo. Qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês aí no WhatsApp, tá? Esse é um assunto um pouquinho mais difícil mesmo, né? Mas façam com calma, tá? Vão lendo tudo certinho. Qualquer dúvida aí eu ajudo vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.